No primeiro vídeo sobre sífilis, a gente falou um pouco sobre a definição da doença, sobre as fases, né, pelas quais passam um paciente com sífilis, sobre as lesões primárias, secundárias e terciárias, e a gente falou bastante sobre o diagnóstico da sífilis através do VDRL, que é o principal exame, né, usado no diagnóstico da sífilis, e do FTA-ABS, que é um teste treponêmico que detecta anticorpos antitreponêmicos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o tratamento da sífilis, como que se dá esse tratamento da sífilis, seja ela a primária, a secundária ou a terciária. E é depois da vinheta. Para falar do tratamento da sífilis, a gente precisa fazer uma divisão que é feita modernamente, né, dos casos de sífilis. Então, atualmente, é recomendação até do Ministério da Saúde aqui no Brasil, e eu vou deixar para vocês o link do Manual do Ministério da Saúde para o manejo de infecções sexualmente transmissíveis, entre elas a sífilis, e aí nesse manual tem tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo, né, de forma a guiar o procedimento dos profissionais de saúde junto aos pacientes com sífilis. Então, vale a pena dar uma olhada, vai complementar seu estudo, eu acho que vai te ajudar a entender ainda melhor esse assunto. E aí, o que acontece é que hoje se divide a sífilis em dois grupos, né, em dois tipos de pacientes acometidos com sífilis. A gente vai ter uma sífilis que a gente chama de recente e a sífilis que a gente chama de tardia. E aí, como que a gente vai dividir esses dois grupos de pacientes? Eu digo que o paciente que tem sífilis há menos de 1 ano, ele tem sífilis recente. E se ele tem sífilis há mais de 1 ano, ele tem a sífilis tardia. Então, como eu disse para vocês, as manifestações da sífilis primária e da sífilis secundárias, elas se dão geralmente, né, algumas semanas após a infecção ou alguns poucos meses após a infecção, no caso da sífilis primária, e no caso da sífilis secundária, até 6 meses, podendo chegar até 1 ano após a infecção. Então, o paciente que tem manifestações, que têm lesões típicas da sífilis primária ou da sífilis secundária, pronto, está fechado que ele tem uma sífilis recente. Além disso, se o paciente ele tem protocolado um exame, né, de detecção da sífilis negativo com menos de 1 ano, ele também vai ser classificado como portador de sífilis recente. Então é aquele paciente, por exemplo, que doa sangue regularmente, né, a cada 3 ou 4 meses, e aí ele faz um determinado exame hoje, e aí é detectado um VDRL positivo, um FTA-ABS positivo, porém ele tem um exame anterior de 3 meses atrás, de 4 meses atrás, até de 1 ano atrás, né, dizendo ali que ele estava negativo. Então eu tenho uma documentação comprovando que a sífilis dele tem menos de 1 ano. Nesse caso, ele é classificado como portador de sífilis recente. No entanto, se o paciente ele tem sintomas relacionados à sífilis terciária, ou se ele está numa fase latente assintomática, né, ele vai ser considerado então um paciente de sífilis tardia, né, uma sífilis com mais de 1 ano. Aí você me pergunta, mas se o paciente ele faz um exame, um VDRL, um FTA-ABS, esse exame dá positivo, ele não tem manifestação nenhuma, e ele também não tem nenhum exame anterior, né, com menos de 1 ano, comprovando que ele tinha esse exame negativo. Ou seja, eu não tenho nenhuma informação que me diga se ele se encontra, né, numa infecção recente ou tardia. E aí, nesse caso, a gente vai considerar ele como portador de uma sífilis tardia, porque ele pode ou ter tido lesões primárias e secundárias e não ter percebido ou não ter dado importância, ou ele pode até não ter tido essas manifestações, né? Ter uma doença totalmente assintomática. Nesse caso, se eu não tenho nenhuma evidência, né, do tempo de evolução da doença daquele paciente, eu vou considerar aquele paciente como portador de uma sífilis tardia. E por que que isso é importante?
Isso é importante porque o tratamento do portador de sífilis recente e do portador de sífilis tardia vão ser tratamentos diferentes. Então, a base do tratamento da sífilis é o uso da penicilina G benzatina, né? É o famoso benzetacil que todo mundo que já tomou uma dose se lembra, porque é uma medicação bastante dolorosa, né? No caso da sífilis recente, o paciente vai ser tratado com uma dose única de penicilina G benzatina, 2,4 milhões de unidades intramuscular. 2.400.000 unidades, né, intramuscular. No caso, a gente tem o frasco de benzetacil é de 1.200.000 unidades e a gente vai usar 2 frascos, geralmente um em cada glúteo, né, em dose única. Ele vai tomar aquela dose e pronto, ele está tratado. Já o tratamento da sífilis tardia, ou seja, se não foi vista nenhuma lesão, não tem exame negativo recente, né, considerando que o paciente então tem a doença por mais de um ano, a gente vai fazer uma dose total de 7.200.000 unidades de penicilina G benzatina, dividida em 3 semanas. 2,4 milhões na primeira semana, né, igual ao tratamento da sífilis recente, 2,4 milhões na segunda semana e 2,4 milhões na terceira semana, completando os 7.200.000 unidades preconizadas. Há um tratamento alternativo que é igual nos dois casos, é o uso da doxiciclina de 100 mg oral. E aí ela vai ser usada 2 vezes ao dia durante 15 dias, no caso da sífilis recente, ou por 30 dias, no caso da sífilis tardia. Cabe lembrar ainda que no caso do paciente com neurosífilis, né, no caso do paciente com a sífilis tardia, em que você fez um VDRL no líquor e detectou a presença da neurosífilis, ou ele tem sintomas da neurosífilis, aí a gente não pode usar a penicilina benzatina, porque ela não tem penetração no sistema nervoso central, ela não tem penetração licórica. Nesse caso, a gente vai usar a penicilina cristalina, intravenosa, numa dose de 18 a 24 milhões, né, sendo 3 a 4 milhões por dose, de 4 em 4 horas, em 14 dias de tratamento. Esse tratamento, geralmente, ele vai ser feito em sistema hospitalar. A alternativa, nesse caso, também é a doxiciclina, durante 30 dias. É importante lembrar que após o tratamento, o FTABS vai se manter positivo pelo resto da vida, independente de haver cura ou não. O VDRL, a tendência é que ele baixe bastante logo após o começo do tratamento, mas ele pode demorar a baixar, ele pode demorar até 2 anos para baixar completamente. E aí o paciente tem que ser acompanhado, né? Ele vai fazer regularmente novos testes para ver como que está se dando a evolução, né, desse tratamento, se esse tratamento está sendo efetivo ou não. E aí o tratamento da sífilis ele vai ser considerado de sucesso se eu tiver uma queda do VDRL de pelo menos 2 diluições nos primeiros 3 meses, de 3 diluições nos primeiros 6 meses e mais do que 3 diluições após 2 anos, sendo que essa titulação do VDRL ela tem que ficar abaixo de 1:8. Se, por um acaso, após o tratamento, né, o VDRL estiver em 1:8 ou maior do que isso, a recomendação é que se faça um novo tratamento, porque você não tem uma confirmação se aquele tratamento foi realmente efetivo. Uma titulação de 1:8, por exemplo, em cima do muro, né, vai ser uma titulação que pode significar tanto uma sífilis latente como uma cicatriz imunológica. E aí, se eu não tenho certeza disso, o melhor a se fazer é fazer um novo tratamento. Uma outra observação que eu queria fazer é que muitas vezes a pessoa tem sífilis
ela foi exposta ao treponema, né, ela foi infectada pelo treponema e aí ela tem a doença, mas ela às vezes não percebe a manifestação, ou então acontece dela ter alguma outra infecção, né, uma infecção de garganta, alguma outra infecção em que ela faça uso de antibiótico. E aí pode acontecer desse antibiótico que ela usou para essa outra infecção acabar sem que ela perceba tratando a sua sífilis. É por isso que a gente vai ter alguns pacientes que vão ter o FTABS positivo, mas não vão ter a doença e nem vão saber que chegaram a tê-la. No entanto, nesses casos, né, que a gente tem o exame positivo e a gente não sabe se se trata de uma doença que já aconteceu ou de uma doença que está em início, né, e às vezes ainda não teve tempo de positivar o VDRL, é preciso acompanhar esse paciente repetindo o exame do VDRL para ver como é que ele vai se comportar, né, e saber se a gente vai ou não tratar esse paciente. Então esse é o tratamento da sífilis. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o uso da penicilina G-benzatina, da penicilina cristalina, né, das penicilinas em geral, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre as penicilinas, né, um vídeo sobre antibiótico terapia, sobre o uso das penicilinas, que vale a pena você dar uma olhada. E se você quer saber mais sobre o tratamento da sífilis, com as doses documentadas direitinho, tudo bem explicado, você pode usar aquele material que eu indiquei no começo do vídeo, né, do Ministério da Saúde, que é o Manual do Manejo das Infecções Sexualmente Transmissíveis. E aí a gente termina a segunda parte do nosso estudo da sífilis e vamos partir para a terceira parte, onde a gente vai falar sobre a sífilis congênita, uma condição que é muito importante. A gente se vê já já na terceira e última parte do nosso vídeo sobre sífilis.